Moralmente, nossa natureza caída é completamente corrompida e degradada. A Bíblia afirma: enganoso acima de tudo e incurável é o nosso coração natural, a nossa mente, e somos hostis a Deus, rebeldes e incapazes de submeter à justiça de Deus. Você precisa ler Jeremias capítulo 17, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 e também Romanos capítulo 3. Se não fosse a intervenção de Deus em nos buscar e salvar, não o buscamos, nem desejamos nada além do que serve a nós mesmos. Esse mal contamina tudo que a natureza humana produz. Portanto, o não regenerado não pode glorificar ou agradar a Deus. Porém, indo além das Escrituras, os calvinistas, no entanto, ensinam que depravação total significa que a vontade do homem não pode escolher o que é certo. A Bíblia afirma a capacidade do homem de escolher o bem ou o mal, pois vemos isto no fato de Deus julgar aquele que não escolhe crer no Filho de Deus para a salvação, e também vemos Deus garantir que a água da vida seja recebida pela vontade do homem. Você precisa ler isto na Bíblia, João capítulo 3, versículo 36 e Apocalipse capítulo 22, versículo 17. A queda de Adão quebrou a vontade dos filhos da desobediência para o mal, mas não os tornou incapazes de escolher o que é certo. Além disso, a consciência do homem traz a assinatura da lei de Deus, Romanos capítulo 2, versículo 12. A depravação é total em seus efeitos sobre tudo o que o homem faz, mas Deus ainda o responsabiliza por não escolher e querer ser salvo. O Senhor Jesus, de uma maneira clara, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus capítulo 23, versículo 37. Quando um fazendeiro planta uma semente, ele pode semear num campo sem ter feito nada na terra? O trigo cresce muito facilmente? Até para fazer o trigo crescer, primeiro devemos arar o campo e cultivar o solo. Do mesmo modo, deve haver primeiro a obra do cultivo na salvação ou da salvação de Deus antes de as plantas crescerem de maneira profunda. Por isso, os que nunca sentiram que pecaram jamais irão ser salvos, nem os que nunca sentiram que eram errados ou estão errados. Talvez depois que alguém ouvisse o Evangelho completo, como estamos pregando muitas vezes, seria esclarecido a respeito da obra de Deus em Cristo e iria alegremente receber o Evangelho. Eu não ousaria dizer que ele não se arrependeu. Talvez ele tenha se arrependido. Mas se um homem não se arrependeu por não saber o quanto está arruinado diante de Deus, talvez receba o Evangelho prontamente, quando escuta, mas só de forma mental e emocional. E em sua experiência futura, Deus ainda precisa mostrar a ele sua ruína e a necessidade de arrependimento e fé, e desta forma ser verdadeiramente salvo. Até então, mesmo religioso, ele ainda não é salvo e está no caminho para o inferno como qualquer outro pecador. É necessário conhecer a si mesmo na hora da salvação, e isto levará ao arrependimento, pois não há nada de bom em nós. Isto nos levará ao Deus Salvador pela fé em Cristo. Deus nunca permite que um cristão não se conheça. Ele deve se conhecer para conhecer a Deus. Portanto, podemos ver o verdadeiro significado de arrependimento segundo a Bíblia. É um novo conceito do passado daquele homem. O arrependimento vê alguém do modo que a fé vê o Senhor Jesus. O arrependimento vê a ruína em si mesmo. A fé no Senhor Jesus vê o escape, o Salvador. Do lado positivo, quando o homem crê, ele vê o Senhor Jesus, vê o que o Senhor Jesus fez por ele, através da sua morte. Do lado negativo, quando o homem se arrepende, vê as más obras que ele mesmo fez no passado.
ver o que alguém fez no passado, repudiar e abandonar tudo aquilo em seu coração é arrependimento. Ver o que o Senhor Jesus fez na cruz é fé. Se quisermos ver o que o Senhor Jesus fez por nós, precisamos primeiro ver o que nós próprios fizemos, a menos que o ladrão que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus tivesse dito claramente com a própria boca que o que ele estava sofrendo era o que ele merecia, ele não poderia ter dito para aquele crucificado ao seu lado: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Lucas capítulo 23, versículo 42. Se aquele delinquente crucificado estivesse somente amaldiçoando os magistrados como agentes do imperialismo e não tivesse visto que ele estava sofrendo porque merecia, ele não teria visto quem o Senhor ao seu lado era. Quando não nos vemos, não vemos o Senhor. Quando vemos a nós mesmos como pecadores perdidos no caminho do inferno por causa dos nossos pecados, vamos lançar os olhos da fé no Senhor, que morreu por nós, para nos salvar. Isso é algo que acontece na hora da salvação: arrependimento e fé. Portanto, podemos ver que o arrependimento não implica num elemento de nós mesmos, de nosso trabalho, de nosso comportamento. Por um lado, um homem não é salvo por meio do arrependimento, mas pela fé. Essa é a verdade mostrada a nós no Evangelho de João e pelas epístolas de Romanos e Gálatas. Não podemos equivocar-nos a esse respeito. Mas, por outro lado, sem arrependimento, um homem não pode crer. Então, em nossa pregação, muitas vezes falamos às pessoas para se arrependerem. Isso não significa que só o arrependimento nos salvará. Pelo contrário, significa que o arrependimento levará a um outro passo, que é o da fé em Cristo. Se um homem não se arrependeu, não será capaz de crer. Mas arrependimento não é obras. A Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Deus nos fala para nos arrependermos. Não é que sentamos em um canto pensando que devemos arrepender-nos, que temos de odiar nossos pecados, de julgar-nos. Temos de perceber que ninguém pode fazer isto. Sinto dizer que ninguém em todo o mundo consegue fazer isto. Mas se alguém fosse capaz de fazer isso, não teria nenhum valor. Arrependimento é um dom de Deus. Mesmo nos evangelhos, quando o Senhor Jesus veio para pregar o evangelho, ele não somente pregou o perdão, mas também o arrependimento. Ele é o único que nos capacita a arrepender-nos, ou arrependemos-nos. Os que se arrependem são os cristãos e os salvos. Se você que me ouve, você já foi salvo, ou não foi salvo, ainda é que você não sabe, não tem conhecimento, não percebeu e não recebeu a graça de Deus. Tenho que dizer para você que Deus deseja que você seja salvo. Ele deseja dar-lhe arrependimento. Ele os está conduzindo à salvação por meio do arrependimento dos pecados praticados por si e para a fé em Cristo como Salvador pessoal. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Deus dá arrependimento não no sentido de que devemos nos ajoelhar, orar para que Deus nos dê arrependimento. Deus, ele dá o arrependimento ao pecador, ou mostra ao pecador a maneira correta do arrependimento, através da palavra de Deus e o Espírito Santo aplicando a palavra de Deus ao coração deste pecador. Porque a palavra de Deus vai esclarecer esta pessoa que ela está perdida, totalmente arruinada. Ela não tem em que se agarrar para valer para a sua salvação. No momento que esse pecador está esclarecido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, que ele está totalmente perdido, o Espírito Santo vai mostrar que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ele está concordando com Deus que ele está totalmente arruinado. Então, o mesmo Espírito Santo vai abrir os seus olhos, os olhos deste pecador, para mostrar Cristo como Salvador. E pela fé, este pecador descansa na obra de Cristo, é salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Um pecador arrependido perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E ele foi salvo aquela noite.